dia, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Que a bênção do Senhor seja com você. Quero começar a live nessa manhã compartilhando com você imagens lindas desse lugar que Deus preparou para esse tempo de descanso, esse tempo de renovo. Aqui é um condomínio que está no meio de uma floresta. Aqui é um lago e justamente aqui tem esses locais, onde os moradores se reúnem para tomar um chimarrão. Isso aqui é uma lareira. Quando está frio, eles colocam fogo aqui nesse lugar e ficam se aquecendo, tomando o chimarrão. Olha aí. Esse lugar lindo, maravilhoso. Esse lugar que Deus preparou para nós ficarmos esses dias de renovo. Olha aí. Quando eu terminei a live de domingo, eu olhei do meu lado, estava um pavão. Até fiz algumas fotos. Pena que não deu para mostrar para vocês. Mas é deste lugar lindo que Deus preparou para estarmos aqui. Quero agradecer a Deus por sua vida. É deste lugar que estamos fazendo a nossa live hoje. Quero agradecer a Deus por sua vida e dizer que sou grato ao Senhor pelo privilégio que temos de poder estar juntos e daqui deste lugar dar início a um projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu creio, nós estamos dando início a um projeto que vai alcançar muitas vidas. Ontem nós não fizemos a nossa live, pela graça e a misericórdia de Deus. Eu estive com o Dr. Leonardo fazendo uma consulta, fizemos até uma ressonância da visão. E a ciência, mais uma vez, comprovando o milagre que Deus realizou na minha vida há 9 anos atrás. 100% de visão, 100% a retina dos 2 olhos colada para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel. Eu louvo ao Senhor por isso. E quero falar com você um pouco sobre isso hoje. Quero falar sobre a importância de nós fazermos a manutenção do milagre que Deus faz em nossas vidas. No Evangelho de João, no capítulo 5, conta a história daquele homem que há 38 anos ele estava ali na beira de um tanque em Betesda. Existia então a crença de que de ano em ano, uma vez por ano, acontecia um advento. As águas eram agitadas e na crença que eles alimentavam era um anjo que agitavam as águas. E o primeiro que ali entrasse nas águas era curado de qualquer enfermidade. E a Bíblia diz que ali, junto com aquela multidão de coxos, aleijados, pessoas com diversos tipos de enfermidade, estava um homem que há 38 anos encontrava-se naquela situação. E o relato de João capítulo 5 diz que naquele dia o Senhor Jesus chegou fazendo uma pergunta para aquele homem.
Você quer ser curado? E eu falei sobre isso no domingo, né? Que a resposta dele foi uma resposta de falar, não expressando o que realmente ele desejava, mas uma queixa de que ele não tinha ninguém que o ajudasse. E ele usa uma frase até triste. Ele diz assim: Senhor, todas as vezes que eu vou, chega alguém antes de mim. E o Senhor Jesus então dá uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, mas era um dia de sábado, e por conta disso Jesus então ele é questionado, é perseguido pelos os religiosos da época que guardavam o sábado, os doutores da lei, os fariseus. E o homem é questionado de uma série de coisas. Só que a Bíblia diz que mais tarde, dias depois, Jesus o encontrou no templo. Agora ele curado, Jesus o encontrou no templo. E lá no capítulo 5 de João, está registrado que Jesus falou assim para ele: Ei, agora que você foi curado, cuide-se, não peques mais, para que mal pior não te aconteça. Ontem, enquanto eu estava indo com o Dr. Leonardo para consulta, ele mora aqui em Gramado, mas ele é um especialista e ele é médico da Universidade Federal aqui em Gramado, mas também atende aqui em Gramado e atende numa cidade aqui próximo de Gramado, por nome Igrejinha. E eu fui lá com ele ontem. E fiz a consulta, fez todos os exames de praxe, fez uma ressonância também da visão. E, claro, a ciência confirmou o que Deus fez na minha vida indo para 10 anos atrás. Foi exatamente em 2013 que eu tive o descolamento de 95% da visão. E enquanto eu estava ali, Deus falou algo muito ao meu coração sobre a importância de nós fazermos a manutenção da fé e do milagre que Ele opera na nossa vida. A palavra de Jesus, aquele homem que tinha recebido aquele grande milagre, a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava naquela situação há 38 anos. E Deus realizou um grande milagre na vida dele. Por que será que Jesus o alertou? Olha, agora que você foi curado, não peques mais, para que mal nenhum te aconteça. Isso é muito sério, irmãos. Isso significa que o milagre que Deus faz na nossa vida, nós temos que manter. A responsabilidade da manutenção da fé é nossa. A responsabilidade da manutenção do milagre é nosso. O milagre ele tem
ele é feito em parceria do natural com o sobrenatural. O sobrenatural é de Deus. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Agora, o natural é a nossa fé, mas também a nossa manutenção. Então, quando Deus realiza um milagre, nós temos que ter essa responsabilidade. E a primeira responsabilidade que nós temos que ter é com a manutenção da nossa fé. Você sabia que a sua salvação, o maior milagre que aconteceu na sua vida foi o milagre da salvação? Deixa eu te falar algumas coisas aqui importantes. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus aos pastores, você lê lá em Lucas a seguinte expressão: paz na terra para com os homens de quem Deus se agrada. Ou seja, Deus nos escolheu. Não estou falando de predestinação. Estou falando do alcance do amor de Deus. O amor de Deus é para todos, a salvação é para todos. Mas somente aqueles que creem. A salvação é o maior milagre que aconteceu na minha e na sua vida. E a salvação é objeto de manutenção. É por isso que está escrito que bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverança significa manutenção. Você tem que manter o favor, a graça do Senhor sobre a sua vida todos os dias. Como que você faz a manutenção da sua salvação? Orando, cuidando, vigiando. A parábola das 10 virgens fala sobre alerta, sobre vigilância. A palavra dos servos negligentes fala sobre vigilância. Vigiai porque não saber quando o Senhor há de voltar. A palavra dos talentos é sobre a manutenção dos dons. Então nós temos uma série de exemplos da nossa vida que indica-nos a fazer uma manutenção constante da nossa fé, da nossa salvação. Quando os discípulos foram enviados por Jesus, 72, depois 12, a Bíblia diz que eles voltaram alegres, relatando ao Senhor Jesus com alegria o fato dos demônios obedecerem a eles. E Jesus falou assim: alegrai-vos, não porque os demônios submetem a vocês. Antes, alegrai-vos por ter o vosso livro, o vosso nome escrito no livro da vida. Então significa, irmãos, que a salvação é o maior milagre que aconteceu na minha e na sua vida. E nós precisamos fazer a manutenção. Como que você faz a manutenção da sua salvação? Alimentando-se da palavra, orando. Quando Deus me deu o privilégio de ir à Coreia, viver ali uma experiência única na minha vida, isso foi em 2015, eu estava lutando para restaurar a visão. Eu estive à igreja, lá na igreja da Coreia, isso já foi no final de 2015, no púlpito do pastor Ion, está escrito assim, acerca da oração:
acerca da manutenção da salvação. Diz assim: ore pelo menos 1 hora por dia para manter a sua salvação. Olha que interessante. Ore pelo menos 2 horas por dia para cumprir a sua missão. Ore pelo menos 5 horas por dia para influenciar algumas pessoas. E por último, ore mais de 5 horas por dia para influenciar as nações. O que está escrito ali é que a oração faz parte da manutenção da nossa salvação. Então você faz a manutenção da sua salvação orando, lendo a palavra, se alimentando. Olha o que Jesus falou, irmãos. Mateus capítulo 26. Ele estava lá no Getsêmani. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é vigiar se não for manter a manutenção, se não for a manutenção da nossa salvação? Vigiar é você fazer diariamente a manutenção da sua salvação. Então nós precisamos estar atentos, estar alerta, vigiando. Foi Jesus que disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amado, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, alimentar-se. O apóstolo Paulo disse que nós fazemos a manutenção da nossa salvação cuidando dos nossos pensamentos. Colossenses 3 diz isso. Agora que morreste, a vossa vida está em Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são de baixo. Então existe toda uma orientação na palavra de Deus que nos ensina a exercer a manutenção da nossa salvação. No caso desse homem que fora curado ali no tanque de Betesda, capítulo 5 de João, Jesus chega para ele com muita autoridade e fala: olha, agora que você foi curado, não peques mais, para que mal pior não te suceda, não te aconteça. O que pode ser pior, irmãos, do que você voltar a ser acometido pela enfermidade no teu corpo? O que pode ser pior do que você, após receber um milagre, você voltar a ficar doente? Pense nisso. O que pode ser pior do que você voltar a viver uma vida voltar a conviver com as enfermidades do corpo? Jesus estava dizendo para ele: olha, a causa do teu pecado foi alguma coisa que você fez lá atrás. Existem doenças, irmãos, que são oriundas, que são resultados de pecados que são cometidos.
Sabia disso? Você sabia que há doenças que são resultados de pecados? Existem várias delas. Por exemplo, a doença da alma, as doenças psicossomáticas, são doenças oriundas de pessoas, principalmente, que têm dificuldade de perdoar. Você sabia que uma pessoa que não consegue perdoar as ofensas que sofrem dos outros com facilidade, segundo a ciência, a medicina, ela tem 30% de chance a mais de desenvolver algum tipo de câncer? E se ela for acometida por um câncer, a chance dela ser curada diminui 60%. O câncer é uma das doenças que está muito relacionada à questão emocional, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar. São as doenças psicossomáticas. Então existe doença, irmãos, que elas se agravam, que não somente elas são de origens de ações pecaminosas, mas como elas podem se agravar por causa de atitudes pecaminosas. Então Jesus chega para aquele homem e diz: olha, já que você foi curado, agora cuide-se, para que mal pior não te aconteça. O que Jesus estava ensinando para ele? Para que ele não brincasse mais, não voltasse a fazer o que tinha feito. A Bíblia não relata, a Bíblia não vai dizer o que ele fez. Esse texto só nos indica que naquele caso específico daquele homem, ele estava sofrendo há tanto tempo porque ele tinha pecado. A Bíblia não vai dizer qual era o pecado ou qual foi o pecado que ele tinha cometido. Mas o fato é que Jesus o alertou. Já que você foi curado, cuide-se, não peque mais, para que mal pior não te aconteça. Mateus capítulo 12, Jesus fala que quando o demônio, ou quando os demônios saem de uma pessoa, principalmente aquelas pessoas que sofreram de possessão, mas refere-se também a pessoas que sofrem de opressão demoníacas. A Bíblia diz que uma vez expulso, o demônio sai e ele fica vagando. Até que um dia ele diz assim: vou voltar à minha velha casa, à minha velha habitação. E Jesus falou que se ele voltar e encontrar a casa varrida, limpa, adornada e vazia, ele volta, ele entra, mas ele traz consigo 7 demônios piores do que ele. Então preste atenção nisso aqui, amado. Significa que quando o Senhor nos liberta de algo, quando nós experimentamos um milagre de ser liberto por Jesus, pelo Espírito Santo, nós temos que cuidar, que redobrar nossa vigilância para não voltar a cometer aquele pecado, para que o demônio não encontre mais em nós lugar para a opressão. Você sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, desde o ano de 1992, Deus me chamou para trabalhar com dependentes químicos. Desde lá eu faço esse trabalho. Hoje eu não faço mais diretamente com casa de recuperação, já tive, já presidi, já coordenei. Mas hoje a gente tem parcerias, eu encaminho todo mês pessoas para a casa de recuperação, ao quais nós temos hoje parceria
eu encaminho através do nosso ministério. Hoje nós temos pelo menos umas 3, 4 casas que, se precisar, a gente interna a pessoa. Casas que atendem gratuitamente e casas que cobram um determinado valor, e até mesmo casas que precisam, que faz um internamento compulsório, aquele internamento que a pessoa é judicialmente obrigada a permanecer ali. E deixa eu te falar, muitas dessas pessoas iam para casa de recuperação usando um determinado tipo de droga. O tempo que elas ficavam ali, ficavam boas, não usava. Quando eu comecei o tratamento era de 1 ano, ainda existe hoje casas que fazem esse tratamento. Mas o fato é que muitas dessas pessoas, quando recaíam, a situação delas ficava 8 vezes pior, cumprindo-se o que a palavra diz. Cuidei de pessoas que só bebiam, e depois de experimentar da graça, do favor, de se converter, de abandonar, de experimentar a libertação de Cristo Jesus, elas voltavam a beber, mas elas não ficavam só na bebida. Elas começavam, além de beber mais, elas usavam outras drogas e a vida virava uma desgraça. A mesma coisa era fumo. Conheci pessoas que fumavam 1 maço por dia. Anos depois encontrá-la caída e ela acender um cigarro com a bituca do outro. 24 horas uma pessoa assim. Ela acabava de fumar aquele cigarro, com a própria ponta daquele cigarro acabou, ela já acendia outro. Eu conheci pessoas assim, várias pessoas. Conheci pessoas que eram prostitutas, prostitutos, homossexuais, e quando essas pessoas recaíam, elas faziam coisas que nunca tinham feito antes. Isso significa que você precisa manter, porque mal pior pode acontecer. Então, quando o demônio sai de uma pessoa, quer seja por possessão ou opressão, e essa pessoa recai, a situação é pior. A Bíblia conta a história de um cego que estava numa aldeia, Marcos capítulo 8, que Jesus está passando por aquela aldeia, se eu não me engano, em Carazim, Aideti Carazim, Betsaida, e Jesus está passando por uma dessas aldeias e trazem-lhe um cego. A Bíblia diz que Jesus pega o cego pela mão, é em Betesda mesmo, que ele manda ele lavar-se no tanque. Jesus o tira para fora da aldeia, faz o milagre, cospe no chão, faz um lodo com a saliva, toca nos olhos dele, manda ele ao tanque se lavar, ele se lava, volta. Jesus pergunta como é que ele está, ele diz que está vendo homens, mas os vê como árvores. Jesus restabelece totalmente a visão dele e a Jesus dá uma ordem para ele. Está lá, Marcos capítulo 8. Não volte mais para a aldeia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aí a Bíblia diz que naquele lugar Jesus realizou muitos milagres e as pessoas não acreditaram nele. O que Jesus estava dizendo para ele? Olha, não volte mais para o lugar da incredulidade. Não volte mais a conviver com as pessoas com quem você convivia. O que Jesus estava propondo para ele, irmãos? Mudança de atitude, mudança de hábito. Em todos os casos que eu citei aqui, o que conta é a mudança de hábito, a manutenção da minha fé, da sua fé, do milagre.
que Deus opera na nossa vida requer uma manutenção. Manutenção de ambiente, manutenção de milagre, manutenção de relacionamentos, manutenção de práticas. Então você precisa manter o milagre que Deus fez na tua vida. Qual é o milagre que o Senhor fez na tua vida? Sabe por que está escrito em Apocalipse 3:2-3, voltar ao primeiro amor? O que é voltar ao primeiro amor, senão a manutenção da fé, da nossa crença, dos nossos valores, das nossas práticas em servir ao Senhor? A manutenção da nossa fé, a manutenção do milagre que o Senhor fez na nossa vida, depende de nós. E eu quero fazer essa pergunta para você. Essa pergunta não quer e não deve calar. Como que está a manutenção da tua fé? Como que está a manutenção do milagre que Jesus fez na tua vida? Enquanto eu estava indo ontem com a minha esposa e com o Dr. Leonardo para fazer os exames, o diabo é sujo, né? Às vezes ele quer sugerir: ah, mas espera aí, você não foi curado? Por que você está voltando ao médico? Por que você está fazendo exame? Não, e você repreende ele na hora. Fala: não, Satanás, eu estou sendo preventivo. Eu estou fazendo a manutenção do milagre que eu recebi de Deus. Meu irmão, eu entreguei o açúcar em 2015 para o Senhor. Sabe por quê? Naquela ocasião, estava sendo feito o processo investigativo de por que eu tive aquele descolamento de retina. E uma das áreas que estava sendo investigada era justamente se o descolamento da retina que eu tive foi ocasionado por o termo parece que é reumatia diabética, reumatia diabética, se tinha a ver com diabetes, que é muito comum o descolamento da retina. Você que tem diabetes, cuide-se, porque a diabetes é uma doença silenciosa e entre os mal que ela pode causar a você é você perder a sua visão repentinamente, descolar sua retina. E essa investigação estava sendo muito forte, era um indício muito forte. Eu cheguei a pesar 125 quilos. Um dia eu fui fazer um exame, minha glicose estava 200 e pouco. Mas sabe o que acontecia? Eu não me importava não, eu continuava comendo doce, gostava, eu achava impossível. Mas quando foi 2015, numa conversa que eu tive com Deus, lá na Coreia, Deus me levou a pensar seriamente na minha saúde e no milagre que Ele queria fazer. Eu tomei a decisão de eliminar o açúcar da minha vida. Eu entreguei em 2015 ao Senhor o açúcar e nunca mais comi açúcar. Sabe por quê? Porque eu quero manter um milagre. No final dos exames, um dos médicos que Deus colocou na minha vida, um endocrinologista, depois de todos os exames, ele falou: olha, você não tem diabetes.
Mas é bom você trabalhar com prevenção. Porque numa situação dessa, não é bom. Minha mãe teve diabetes, desenvolveu diabetes nela depois de adulta. Na minha família, acho que só minha mãe. Acho que minha irmã também agora desenvolveu. Minha irmã desenvolveu também. A irmã que cuida do meu pai. Então, na minha genética já existia isso. E sabe o que eu fiz? Eu entreguei ao Senhor. Eu entreguei ao Senhor o açúcar. Eu fui mais longe. Eu não entreguei só o açúcar. Eu entreguei tudo que transformava-se em açúcar no meu organismo. Tudo que eu gostava, que transformava-se imediatamente, todo carboidrato, que imediatamente se transformava em açúcar, eu eliminei da minha vida. Eu cortei pão, eu deixei de comer pão, que eu gostava muito, bolachas, macarrão, tudo que você pensar, que transformava rápido. Você sabia que você come o arroz, meia hora depois, ele vai para a tua glicose e torna açúcar. O refrigerante eu já tinha deixado. Por que eu fiz isso, irmãos? Para manter o meu milagre e por oferecer algo ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Comecei a um processo de jejum e oração muito sério na minha vida, que foi bem para a minha saúde. Eu era escravizado pela comida. Eu brigava com a minha esposa se não tivesse janta. Eu era viciado em 3 coisas. Viciado mesmo. Comida, doces e televisão. E naquele dia eu decidi entregar para Deus as 3 coisas que eu achava impossíveis na minha vida. Parar de jantar à noite, parar de assistir televisão e parar de comer doce. Mas o jantar, pastor, por que o jantar? Porque não era um jantarzinho simples. Eu acordava de manhã cedo para tomar café, era 5 pães francês no mínimo, e mais algumas cositas. Pesava 125 quilos. Almoçava, repetia 2 pratos grandes, de pedreiro mesmo, misturando arroz, feijão, macarrão, carne, farinha. Comia 2 vezes. À tarde, gostava de um pãozinho quentinho, caseiro, ou então um pão de cenoura que uma padaria de casa, perto de casa fazia. E ali comia mais uns 3, 4. E se deixasse eu comia mais. No dia que eu estava inspirado eu comia mais. Que loucura, Senhor. E à noite eu jantava. E eu comia à noite da mesma forma que eu almoçava. E gostava de assistir televisão, ficar assistindo televisão, assistir o jogo. E quando dava lá pelas 11, eu pegava um pacote de 400 gramas de bolacha de maisena e assim comia. Eu cheguei a pesar 125,5 kg. E a minha saúde estava sendo comprometida. E quando Deus me confrontou, eu conto isso no meu livro Lugar Secreto, eu decidi, por manutenção da minha saúde, da minha fé e do milagre que eu tinha recebido, abrir mão de algumas coisas, estabelecer vigilância. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, estou aqui em Gramado. Você sabe que é o lugar do chocolate. É comum nós sairmos aqui e o pessoal te dá para degustar chocolate, vinho, suco de uva. Eu só experimento o suco de uva natural. Fui comer um prato aqui típico, fundi.
acompanha no fundi a carne, o queijo, legumes, frutas, pão e, claro, chocolate. Eu não comi nenhum pão e não comi o chocolate. A Dalila fez em casa e usou chocolate sem açúcar. Aí eu comi. Mas nos locais, nas lojas, no restaurante, onde você faz degustação, não. E não me faz falta, não me sinto tentado. Vejo as pessoas comendo, não me sinto tentado de forma nenhuma, porque o meu organismo já se adaptou, mudança de hábito. Por que eu faço isso, irmãos? Estou falando isso não para me vangloriar, mas para dizer que a gente precisa ter atitudes. E eu sei que se eu não estabelecer vigilância e voltar a praticar essas coisas, vai ser pior. Já pensou, irmãos, eu voltar comendo 7 vezes mais do que o que eu comia? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Comer 7 vezes mais doce do que eu comia, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Assistir televisão 7 vezes mais, eu gastava em média 5 horas por dia, não menos na frente da televisão. Foi por isso que eu tomei a decisão de devolver ao Senhor todos os dias, em oração, leitura da palavra e adoração, as 5 horas que eu gastava diariamente assistindo televisão. Foi daí que nasceu o lugar secreto. Foi daí que nasceu no meu coração o desejo de, no mínimo, todos os dias, entregar ao Senhor 5 horas de oração, leitura, ouvir a palavra e adoração. Por isso que todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estabeleci levantar todos os dias às 4:45 da manhã e orar ao Senhor e buscar o Senhor. E desde então eu faço isso todos os dias, porque eu decidi devolver ao Senhor as 5 horas que durante muitos anos da minha vida, inclusive ministerial, eu gastava na frente de um aparelho de televisão. Eu não quero e nem vou, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, voltar a ser escravizado por essas coisas. Então a minha palavra para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é: faça a manutenção da sua fé. Faça a manutenção do milagre que você recebeu de Deus. Faça a manutenção da sua salvação. Palavra de Jesus para aquele homem paralítico: olha, já que você foi curado, não peques mais, para que mal pior não te aconteça. Eu quero finalizar dizendo para você, já que você foi salvo, alcançado pela graça, pelo amor, pelo cuidado, tenha cuidado, meu irmão, minha irmã. Não volte a fazer aquelas coisas que você fazia antes, para que mal pior não te aconteça. Já que você foi curado, já que você foi curada, cuide-se, para que mal pior não te aconteça. Não retroceda. Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós somos daquele que prossegue. Não existe retroceder para nós, irmãos. Não retroceda na sua fé, na sua crença, na sua adoração. Se necessário for,
Volte ao primeiro amor. Mas mantenha a manutenção da sua fé em Cristo Jesus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã, servir ao Senhor. Vale a pena você se colocar nos braços do Pai. Vale a pena. Vale a pena você servir ao Senhor. Quero finalizar orando com você. Dizendo para você que Deus te ama. Que o milagre que Ele realizou na tua vida você deve fazer manutenção. E não esqueça, o maior milagre que Ele operou na tua vida foi o milagre da salvação. Eu sou grato ao Senhor. Porque Ele me salvou. E além de me salvar, o Senhor me escolheu, me chamou, me confiou, me deu o privilégio de servi-lo. Eu não quero retroceder. De vez em quando o diabo quer sugerir. O nosso ministério é um ministério com pessoas. E você cuida de pessoas, mas você não pode achar que todas as pessoas com as quais você convive, às vezes até você cuida, vão corresponder às suas expectativas. E às vezes nós nos decepcionamos. Normalmente, quando vem uma decepção, o diabo está pronto para dizer assim: é hora de parar, desiste. Mas todas as vezes que ele vem com essa sugestão, o Espírito Santo me leva de volta ao dia 22 de dezembro de 1985, o dia em que eu me converti, aos 19 anos de idade. Hoje estou com 56. E eu falo com Deus, Senhor, e falo para a minha alma: eu estou servindo ao Senhor há tanto tempo, a minha juventude inteira. Eu sirvo ao Senhor. Deus nunca falhou. Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca me abandonou. E hoje, aos 56 anos, 30 e poucos anos servindo ao Senhor, não tem como voltar atrás. Não vou voltar atrás. Não vou voltar em nome de Jesus, ser aquele jovem
que aos 19 anos estava perdido, revoltado, magoado, ferido, sem rumo, sem destino, sem perspectiva, sem sonhos. Em nome de Jesus, não vou voltar a ser aquela pessoa. E aí o Espírito Santo diz para mim: faça a manutenção da sua fé. Vigiai. Faça a manutenção da sua salvação, da sua fé, dos seus valores, para que isso nunca volte a acontecer. Quero finalizar dizendo para você: faça a manutenção da sua salvação, da sua fé. Guarda esse presente que Deus te deu. Guarda esse tesouro. Jesus falou que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E que nós devemos guardá-lo onde nem a traça, nem os ferrugem consomem, e onde o ladrão não rouba. Guarda, meu irmão. Guarda, minha irmã. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça. Vale a pena servir ao Senhor. Permaneça firme. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero colocar a tua vida aos pés do altar do Senhor, para que o Senhor te guarde, te proteja, te dê graça e sabedoria, para que você possa diariamente fazer a manutenção da tua fé, do teu milagre, da tua vida com o Pai. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, nos salvou e realizou o maior milagre que poderia realizar na vida de uma pessoa. O milagre da salvação. Obrigado, Senhor, porque cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, foram alcançados por teu amor, por tua graça, por teu cuidado. Eu oro agora em nome de Jesus para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja, os livre, para que em nome de Jesus, Satanás, o ladrão, não venha roubar esse precioso tesouro. Eu oro para que o Senhor os sustente, que os problemas, as circunstâncias, não venham fazê-los desistir de servir ao Senhor, de retroceder. Ah, Senhor, quantos que já experimentaram da graça, do favor, do milagre e retrocederam, não vigiaram, não foram prudentes em fazer a manutenção da sua fé, do seu milagre, e voltaram, retrocederam
e hoje já não te serve mais. Voltaram aos vícios, às velhas práticas, esqueceram-se de onde o Senhor os tirou. Pai, mas nessa manhã eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã e declarar em nome de Jesus que o inferno não tem poder de fazer retrocedê-los, que as lutas que eles enfrentam não tem poder de fazê-los retroceder, que Satanás e seus demônios não têm poder. Eu oro para que eles permaneçam firmes no Senhor. Eu oro para que o Senhor os guarde, os livre do mal e deles mesmos. Oro para que o Senhor estenda tuas mãos com favor e graça e os sustente, Senhor, nas horas difíceis, nas lutas, nas tribulações, nas horas de angústia, que nunca, em nome de Jesus, eles retrocedam, mas que permaneçam firmes no Senhor. Senhor, que aquela palavra de alerta do Senhor Jesus para aquele homem, agora que foste curado, cuide-se, não peques mais, para que mal pior não te suceda. Eu oro para que seja assim na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, para que possamos permanecer firmes no Senhor. Tu conheces as lutas que cada um enfrenta, conhece aqueles que já pensaram ou que estão até pensando em desistir. Eu oro para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, livre-os deles mesmos, Senhor, e que nunca desista de te servir, que tu és bom e a recompensa para os que permaneceram até o fim. Quero te agradecer, Senhor, porque ao longo desses 30 e poucos anos, o Senhor tem abençoado-me, tem me guardado, tem me protegido, tem me fortalecido para permanecer firme no Senhor e não retroceder. Muito obrigado, Senhor, porque nas horas em que fui tentado a desistir, o Teu Espírito Santo me convenceu ao contrário. E eu sei que todas as vezes que isso queria acontecer, o Teu Espírito Santo vai me ajudar a erguer a cabeça e seguir em frente. Eu oro para que o Senhor derrame graça e favor do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridas. Estou finalizando hoje. É o nosso último dia aqui em Gramado. Chegamos aqui terça-feira. E hoje nós estamos no nosso último dia. Amanhã vamos sair daqui, vamos passar o dia em Porto Alegre, conhecer alguns lugares. E na quinta-feira pela manhã vamos retornar para casa, finalizando assim esses 10 dias de descanso que pegamos para renovar. Quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor. Eu sabia que ia ser sobrenatural, mas Deus me surpreendeu. Preparou este lugar. Na oração com os pastores agora pela manhã, eu orando daqui, um deles perguntou assim: pastor, quanto custa a diária aí para ficar nesse lugar tão lindo?
Eu olhei para ele e falei assim: Deus é bom. Deus é bom. Isso aqui foi um presente de Papai do Céu. Um mimo de Papai do Céu. Para a minha vida e a vida da minha esposa. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz que quando a gente semeia, a gente colhe. A Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, Ele faz coisa extraordinária. Isso aqui é um presente de Deus. Sou grato a Deus pela vida deste casal que Deus colocou na nossa vida e colocou a nossa vida na vida deles. Leonardo, a Dalila, os filhos, João Pedro e Davi, presente de Deus na nossa vida. E Deus preparou esse lugar para estarmos aqui esses dias. Deus preparou esse cenário. É o início de um projeto que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos dando início a um projeto que vai alcançar muitas vidas através das redes sociais. Nós estamos ampliando o nosso ministério de cura para a alma e libertação, para alcançar muitas vidas. E uma das ferramentas que o Senhor colocou nas nossas mãos, está colocando, nós temos uma web TV. Alcançar muitas pessoas. Nos ajude a orar por esse projeto. Deus colocou parceiros e você vai poder participar, divulgando a sua igreja, divulgando o seu produto, a sua marca, contribuindo. E esse projeto nós vamos chegar ao ápice dele, tendo uma programação 24 horas por dia, envolvendo ministérios que trabalham com cura da alma e libertação. Pastores que queiram trabalhar com esse ministério, igrejas, outros ministérios, terão espaço para divulgar seus programas, suas lives, seus produtos, e assim nós alcançarmos milhares de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, elas não são salvas, porque elas não têm a capacidade de perdoar, não desfrutam do amor, apesar de estarem da igreja, estão escravizadas pelo vício. Eu tenho falado aqui, irmãos, o diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro da igreja. Não é mais a preocupação dele. A estratégia dele hoje é: fique dentro da igreja, doente. Fique dentro da igreja, escravizado pelos vícios. Fique dentro da igreja, com seu coração dominado pelo ódio, pela raiz de amargura, pela falta de perdão. Fique dentro da igreja, mas continue escravizado pela culpa, não se sentindo amado, não se sentindo filho, não desfrutando da comunhão. Fique dentro da igreja, sem amá-la e sem se preocupar com a manutenção da sua salvação, da santificação e da sua fé. Os ministérios de cura para a alma e libertação que têm surgido
ministérios sérios para curar não só os de fora, mas os que estão dentro das nossas comunidades evangélicas, levando uma vida escravizada pelo pecado, por tudo aquilo que a Bíblia é enfática em dizer, que quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por isso que Deus está nos dando esse projeto, nos confiou, e nós estamos em parceria, adquirindo todos os equipamentos, e qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer comunidade vai poder participar desse projeto, divulgando através da Web TV, ao que está nascendo para glorificar o nome de Deus. E Deus permitiu que esses dias, desse cenário, nós estivéssemos começando as nossas lives. Deus é fiel. Então quero agradecer ao Senhor por esses dias, por estar aqui, por esse tempo de renovo, este cenário lindo. É com ele que eu me despeço de você nessa manhã. Amanhã não sei que horas vamos fazer a nossa live. Vamos sair daqui cedinho para Porto Alegre. Se der eu faço na estrada. Vamos com o Léo, que ele vai atender lá. Se não, nós vamos voltar com a nossa live mais tarde ou na quinta-feira. Quero finalizar mostrando essas imagens desse lugar lindo, maravilhoso que o Senhor preparou para nós nesses 10 dias de descanso. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, que o Senhor te guarde e proteja em nome de Jesus. Fique na paz. Um grande abraço. Deus te abençoe.